Bora lá então resolver a questão de número 24 do vestibular da UEPG de 2018, vestibular de inverno, que diz o seguinte: o conjunto A representa o domínio da função f de x, dada por raiz quadrada de x ao quadrado menos 2x menos 3, tudo isso dividido por x mais 9. E o conjunto B é a solução da inequação, dada por x menos 1, que multiplica x ao quadrado menos 5x mais 6, menor do que zero. Em relação aos conjuntos A e B, assinale o que for correto. Pois bem, gente, então aqui nós recairemos em duas inequações, uma inequação quociente e uma inequação produto, ok? De onde que vai sair essa inequação quociente? Observa que eu estou falando no domínio de uma função que está dentro de uma raiz. E como está dentro de uma raiz que é raiz quadrada, eu preciso que o radicando, que é o valor que está aqui dentro, seja maior ou igual a zero. O radicando é dado, nesse caso, pela razão de duas funções, uma função quadrática e uma função do primeiro grau, uma função afim. Então, para o conjunto A, nós teremos aqui que lembrar que esse radicando dado por x ao quadrado menos 2x menos 3, tudo isso aqui dividido por x mais 9, ele deve ser um radicando maior ou igual a zero, ok? Para que esse valor tenha solução aí real. Ou seja, nós teremos que estar fazendo aí o estudo do sinal, né, desta inequação quociente dessas duas funções. Então, aqui nós temos, eu vou chamar de item 1 e item 2, não vou chamar de função f e de função g, tendo em vista que o meu conjunto A é a função f. Tá? Então, aqui eu vou fazer o estudo do sinal, primeiramente, para essa função x ao quadrado menos 2x menos 3, vou igualar ela a zero e vou achar as suas raízes. Observa que, como A é igual a 1, eu posso pensar em resolver por soma e produto. Dois números que somados derem o valor contrário ao B, ou seja, oposto, então nesse caso 2 positivo, e dois números que multiplicados derem o valor do C, que nesse caso é menos 3. Números que eu multiplico e dão menos 3, eu tenho aqui 1 e 3, e um deles, obviamente, terá que ser negativo. Como o resultado da soma deu positivo, então o menor número aqui é o que vai ter o número com sinal negativo. Ou seja, as minhas raízes são menos 1 e 3, ok? O que isso significa? Significa que quando a gente for fazer o estudo aqui do sinal da minha função, gente, né? Primeiro, eu sei que é uma parábola com concavidade voltada para cima, porque o meu A aqui, ele é maior do que zero, né? Ele é positivo, ele é o número 1. E eu sei, então, que a concavidade é voltada para cima. E eu sei que essa função, ela corta o meu eixo x, que é esse eixo aqui, nos pontos menos 1 e 3, ok? Aí, na dúvida de se é bolinha aberta ou bolinha fechada no eixo, você vai olhar aqui para o sinal da desigualdade. Como é maior ou igual, significa que aqui pode ser, né? Eu posso substituir esse valor nessa função, porque eu posso fazer com que esse valor ali, ao substituir, resulte em zero. Então, bolinha fechada aqui no menos 1, e bolinha fechada aqui no 3. Fazendo o estudo do sinal, o que está abaixo do eixo vai ser positivo, então o que está entre menos 1 e 3, e o que está acima do eixo vai ser, aqui negativo. Falei negativo e coloquei positivo. O que está abaixo aqui é negativo, e o que está acima do eixo é positivo. O que está acima é o que vem depois do 3, né, valores maiores do que 3, e o que é positivo também é para valores menores do que menos 1. Então, aqui também é positivo. E a gente já volta aqui para esse item. Vamos fazer o estudo do sinal aí, então, da função ali que está no denominador, que é uma função do primeiro grau. Está muito tranquilo de fazer. Que é a função, então, x mais 9. Fazendo com que ela seja igual a zero, né, eu encontro aqui x igual a menos 9. Então, nós sabemos que nós teremos uma reta, que é o nosso eixo x, ok? E para saber onde que vai cortar, a gente vai ser no menos 9, que é a raiz. Bolinha aberta ou bolinha fechada? Bolinha aberta, porque eu não posso fazer com que esse denominador seja igual a zero, ok? Porque senão eu recaio numa indeterminação. Então, aqui eu vou ter o menos 9. E aí, observa que como é uma função crescente, né? Observa aqui que eu tenho o A maior do que zero. Então, aqui é uma função com essa inclinação aqui. O que está na parte de cima do eixo positivo e o que está abaixo negativo. Agora, então, nós podemos recorrer e encontrar a solução aqui para achar esse conjunto A. Então, a minha solução vai ser dada pela intersecção desses dois cálculos aí, tá bom? Então, aqui eu vou fazer em relação ao item 1, e aqui logo abaixo eu vou fazer em relação ao item 2. E logo abaixo nós teremos, então, qual vai ser o nosso conjunto A, que é uma coisa que nós precisamos aí inicialmente. Certo? Então, vamos lá traçar os valores. Entre menos 1 e 3, então eu vou deixar aqui, ó, entre menos 1 e 3, bolinha fechada.
E também nós temos aqui o menos 9 com bolinha aberta, tá? Vou fazer aqui o tracejado para facilitar nosso estudo do sinal. Que está mais para pontilhado do que tracejado. E vamos lá, então. Aqui menos 9, bolinha aberta. E aqui menos 1 e 3, bolinha fechada. Nós queremos, então, que a nossa inequação quociente, os valores que resultam aí para maior ou igual a 0. Para ser igual a 0, vai ser esses pontos aqui, né, do menos 1 e 3. E para ser maior, vai ter que dar positivo. Então, aqui entre menos 1 e 3, eu sei que é negativo. E os demais intervalinhos aqui, eu sei que são positivos pelo estudo do sinal. E aqui em relação ao menos 9, eu sei que o que vem depois, então aqui é positivo, 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 e o que vem antes aqui do menos 9, negativo. Fazendo a análise ali, né, do joguinho de sinal. Então, mais com menos eu tenho menos, mais com mais eu tenho mais, menos com mais eu tenho menos, e mais com mais eu tenho mais. Como eu quero para valores maiores do que 0, os únicos que são negativos vão ser esse intervalinho aqui, e o que é maior ou igual a 3. Portanto, gente, aqui nós já conseguimos determinar o nosso conjunto A. O nosso conjunto A vão ser todos os x que pertencem aos reais, tal que o x vai estar variando sendo maior do que menos 9 e menor ou igual a menos 1. Ou também o x maior ou igual a 3. Ok? Esse daqui é o nosso conjunto A. Vou deixar ele destacadinho aqui, que a gente já vai precisar dele daqui a pouquinho para fazer a análise dos nossos itens. E agora a gente vai fazer o estudo ali da outra inequação, que vai ser o nosso conjunto B. É uma inequação produto. Eu tenho uma função do primeiro grau, que eu estou multiplicando por uma do segundo grau, e nós faremos o mesmo estudo do sinal, tomando cuidado aí com o que nós queremos nessa inequação, que é que ela seja menor do que 0. Também vou chamar de item 1 e 2 para facilitar aqui. Então, essa funçãozinha eu vou chamar de 1, e essa aqui eu vou chamar de 2. Então, fazendo o estudo da primeira, que é x menos 1, igualando a 0, a raiz aqui vai ser o quê? 1. Então, quando eu for estudar aqui o sinal, eu sei que vai passar pelo ponto 1 e que é também uma função, o quê? Crescente, ok? Se vocês perceberem, gente, tem que ser bolinha aberta ou fechada? Aberta, gente, porque se for 1, isso aqui vai dar 0 e eu quero que seja menor do que 0 e não menor ou igual. Então, bolinha aberta aqui no ponto 1. O que está acima do eixo positivo, então aqui positivo, e o que está abaixo, negativo. Fazendo agora o estudo do sinal da função do segundo grau, também da mesma forma, nós teremos o seguinte. Opa, eu quero a caneta preta. X ao quadrado menos 5x mais 6, fazendo igual a 0. Aqui eu também posso estudar o sinal da mesma forma, né, gente? Observem que eu posso fazer aqui... dois números que somados dão o oposto de menos 5, então 5, e dois números que multiplicados dão exatamente o valor de C, que é 6. Isso aqui só pode ser 2 e 3. 2 vezes 3, 6, e 2 mais 3, 5. Então, eu sei que isso daqui é uma parábola também, vou fazer aqui a reta. Também uma parábola com a concavidade voltada para cima, que corta o eixo X nos pontos 2 e 3, bolinha aberta, porque não pode resultar em 0 a minha inequação. Bolinha aberta aqui no 2 e no 3. Fazendo o estudo do sinal, o que está acima do eixo positivo e o que está abaixo aqui negativo. Beleza? Agora é só a gente fazer aí a nossa, então, solução. Ok? A nossa solução. Acho que vai caber aqui de boa. Então, quando a gente for fazer a nossa solução, eu tenho aqui a minha reta da função 1 e tenho a minha reta aqui da função 2. E aí nós vamos marcar esses pontos, tá? E aqui eu vou ter o meu conjunto B, que é o que eu estou procurando. Tá bom? Igual nós fizemos no anterior. Então, vamos marcar ali os pontos que nos interessam. No item 1, nós temos aqui o valor 1. Não tem nenhum valor negativo dessa vez, né? Nós temos aqui o valor 1. Deixa eu ver o que é melhor eu deixar. Acho que aqui tá bom. Valor 1 com bolinha aberta. E aqui no outro nós temos o valor 2 e 3. Então, 2. E eu vou deixar o 3 aqui, tá? Vou fazer os tracejados aqui já para facilitar, de preto mesmo. E aí eu vou fazer o estudo do sinal, né, que eu já fiz, eu só vou repetir ali para facilitar a nossa interpretação. Então, em relação ali à primeira função,
Tudo que vem depois do 1 positivo. E positivo. E antes aqui negativo. E aqui entre 2 e 3 é negativo. E os demais intervalos é positivo, tá bem? Observem que nós queremos saber, gente, os itens que são menores do que zero. Então, menos com mais, menos. Mais com mais, mais com menos, menos, e mais com mais, mais. Então, nos interessam esses dois intervalos. Entre 2 e 3, aqui, ó, que deu negativo. E os valores aqui em relação ao 1, né, menores do que 1, negativo. Então, já achamos o nosso conjunto B. Então, o conjunto B é todo x que pertence aos reais, tal que o x tem que ser menor do que 1, x menor do que 1, ou o x está entre aí maior do que 2 e menor do que 3, tá bom? Opa, aqui era uma chave. Então, nós encontramos os dois intervalos aí que nós precisamos, certo? Eu vou até destacar aqui, porque no próximo slide a gente vai usar esse intervalo B, que nós achamos, e esse intervalo A, para fazer todas as análises aí necessárias, mas de modo geral são análises bem tranquilas. Então, vamos representar o conjunto A e o conjunto B ali em uma reta para a gente analisar a união, intersecção e as diferenças também. Tudo bem? Então, o conjunto A, eu vou fazer uma reta para ele, está entre menos 9 e menos 1. Vou deixar aqui bem no alto. Ó, vou fazer aqui o conjunto A. E logo abaixo eu vou fazer também o conjunto B. Ó, não ficou tão ruim agora a minha reta, né? E aí eu vou representar esses conjuntos, tá? O primeiro conjunto, que é o conjunto A, onde que está? Está entre menos 9 e menos 1 fechado. Entre menos 9 aqui aberto e menos 1 fechado. Tá? E também os valores que são maiores ou igual a 3. Então, eu vou deixar o 3 mais ou menos aqui. Maiores ou igual a 3, tá? Então, bolinha fechada. E aí, o conjunto B, que está aqui embaixo, são todos os valores de x menores do que 1. Então, aqui, menores do que 1. Eu já faço ali os tracejados, tá? E também os valores que estão entre 2 e 3. Então, vai ficar um pouco apertado aqui, mas vai dar para interpretar. Entre 2 e 3. Gente, minha escala não está proporcional aqui, tá bom? Então, também é aberto. Então, os intervalos são entre menos 9 e 1, menos 1 fechado. E aqui todos os valores maiores igual a 3. Aqui entre 2 e 3 e todos os valores menores do que 1. Então, agora a gente vai analisar os itens que nos interessam. Então, o primeiro item, eu vou tentar fazer um de cada cor aqui para ficar bem didático, é o A intersecção com B. Então, o que é a intersecção de dois conjuntos? São os elementos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos. Então, aqui, A intersecção com B. Quais pontos que pertencem simultaneamente aos dois conjuntos? Ó, exatamente esse intervalo aqui, do menos 9 até o menos 1 fechado. Por que o menos 1 inclui o menos 9 não, gente? Observe que o menos 1 faz parte dos dois conjuntos aqui, é como se tivesse uma bolinha fechada também. Mas o menos 9 só faz parte do conjunto B, não faz parte do conjunto A. Certo? Então, aqui vai ficar o quê? Todo x que pertence aos reais, tal que esse x aí, vai faltar espaço, deixa eu fazer um pouquinho mais para lá. Tal que esse x aí, ele vai ser um valor maior do que menos 9 e menor ou igual a menos 1, exatamente como está falando aqui no enunciado, tá? Então, essa intersecção aí, ela está correta, é verdadeiro, então aqui eu vou somar 1. Vamos agora ver a diferença de A com B. Então, nessa diferença, eu tenho A menos B. Então, se eu for desenhar essa reta aqui, esqueci de deixar marcadinho aqui. Essa diferença aqui, nós vamos ver, gente, que a única parte ali, quando eu tirar toda a parte de B, né, que não pertence a A, vai sobrar exatamente esse intervalinho aqui, ó, a partir do 3. Né? Então, todos esses valores aqui a partir do 3, bolinha fechada, do 3 positivo. Então, essa parte aqui vai ser minha solução. Portanto, x pertence aos reais, tal que o x é maior ou igual a 3. Resolvido, também ele é verdadeiro. Vamos somar aqui mais 2. Mais, vamos ver se vamos somar mais coisa ou não. Agora, fazendo A união com B, que é o mais tranquilo, né? Eu vou juntar todo mundo agora. Fazer A união com B. Também vou fazer aqui minha reta. Então, se eu juntar todo mundo, a partir aqui do 1, vocês conseguem perceber que ou o ponto vai fazer parte do A ou do B.
Então, toda essa galera aqui faz parte na minha união a partir do 1 e a partir aqui do 2 também. Todos os pontos a partir daqui ou fazem parte do A ou fazem parte do B, porque a união é isso. É a união de todos os pontos que ou fazem parte de A ou de B, ou de A e B ao mesmo tempo. Então, vai ser o que aqui? X pertence aos reais, tal que o meu X ele é menor do que 1, ou o quê? Ou o X é maior que 2. Então, de fato, esse item 4 aqui, ele é um item verdadeiro. Eu vou somar mais 4. Quase finalizando ali, vamos para o item 8, que está falando de B menos A. Quando a gente fizer aqui B menos A, até vai faltar espaço para representar, gente. Observem que vai sobrar aqui exatamente, então, todos os valores de x menor ou igual a 9, que esse ponto aqui não faz parte do A, ó, mas faz parte do B, toda essa galera aqui, né? Então, toda essa galera aqui, no menos 9. Depois também vai entrar entre menos 1 e 1, também que não faz parte, ó, aqui. Então, entre menos 1 e 1, esse intervalinho aqui também, entre menos 1 e 1. E também vai entrar aqui os valores que vão estar entre 2 e 3, né, que não fazem parte lá do nosso A. Então, entre 2 e 3 aqui também, os dois abertos, entre 2 e 3. Então, aqui vai ficar bem extenso, né? Vai ficar x que pertence aos reais, tal que x é maior ou... Não, menor, né? Perdão, não é maior que 9, menos 9. Deixa eu fazer mais pra cá aqui e acabei. X menor ou igual a 9. 9 negativo. Ou x variando aqui maior do que menos 1 e menor do que 1. Ou x variando entre 2 e 3, né? Maior do que 2 e menor do que 3. Então, esse item aqui do número 8, também ele está correto, então aqui mais 8. E aí, por fim, o item 16 fala que o A está contido em B. Gente, para que o A estivesse contido em B, né? Todos os pontos de A têm que pertencer a B. E observa lá que, por exemplo, que aquele intervalo entre os números que são maiores do que 3, maior ou igual a 3, aqueles pontos não fazem parte de B. Então, A não está contido em B, certo? A não está contido em B. Então, esse item aqui ele é falso, ok? Somente os 4 primeiros são verdadeiros. Então, 8 mais 2, 10, mais 4, 14, mais 1, 15. Resposta final da nossa solução aí, 15, ok? Espero que essa resolução tenha ajudado seus estudos. Bons estudos e até a próxima.